que não tem pressa. Ah, tem que desligar o som do computador, né? Exatamente. Boa noite a todos, prontos para a última live dos sabotadores. Hoje temos o inquieto. Olá, André! Primeiro! Quase que dá vontade de dar prémios. Olá, jeitosa! Já temos aqui um elogio do André, que é um querido. Não é toda a gente que nos chama jeitosas, não é, Simone? Olá, Ana! Olá, Joana! Olá, minha querida! Olá, Aninha! Bem-vindos, Simone! Olá, boa tarde, Andréia! Boa Última tarde! live, olha que coisa boa. Estou aqui no Facebook também. Hoje é live sobre, ainda a última live, né? Sobre os 10 sabotadores. E hoje falaremos do inquieto. Olá, O, João Manuel. o Joana. inquieto, que mesmo que a gente não. Olá, João, bem-vindo! Que mesmo que efetivamente a gente às vezes não possamos ter este sabotador, existem sempre pessoas que nós identificamos e podemos de alguma forma compreendê-las melhor, não é, Simone? Sim, com certeza. Peço desculpa. Sim, mesmo que não esteja presente em nós, a gente identifica no outro e pode ajudar, ou não necessariamente ajudar, mas entender o porquê que ele age de determinada forma, né? Exatamente. Nós disponibilizamos os testes e há pessoas que fizeram os testes e decidiram fazer, ver só as lives delas, está tudo top, mas há outras pessoas que querem ver porque de alguma forma também identificam outras pessoas que têm estes sabotadores e ao entendê-las melhor, olá Laura, bem-vinda. Então, quando nós entendemos melhor as outras pessoas, as nossas relações também melhoram com essas pessoas. Certo, Eu Simone? acho que é o maior ganho de todos do autoconhecimento, não é só para gente, né? Nunca é só para gente, mas é o que a gente leva de entender o próximo também, né? Exatamente. De empatia e de entender pessoas agem porque agem, porque agem, entender por que elas agem de determinada forma, né? Mas se a gente só Exatamente. vê, a gente só costuma ver o superficial. Quando eu entro um pouco mais profundo e vou para o autoconhecimento, eu entendo por que eu não consigo fazer as coisas, eu vou entender por que o outro não consegue, né? E assim, como eu me critico, por que eu critico o outro? Porque eu me vejo e vai embora, né? O julgamento, não é? Olá, Exatamente. Ana Ana Maria. Maria. Olá, Virgínia, a minha querida mãe. Olha, a Virgínia É, também me chama de girassas. Oh, Simone, estamos a ficar aqui. estamos a ficar bem na fita, estamos a ficar bem. Estamos não, mas somos mesmos, né? A gente já Som. aprendeu, a gente não é humilde nesse ponto, a gente tá bem na fita. A gente gosta de ser girassas, não é? Estamos a trabalhar, trabalhando bem a autoestima, não é? Exatamente, exatamente. Faz parte. Confiança não é Com propriamente, certeza. não é propriamente arrogância, não é? A Não, gente, pode ser exatamente. confiança com muita humildade. Exatamente. Até era uma live muito interessante. Olha, é Olá, verdade. Matas, bem-vindo. Muito bem. Eu por acaso tive aqui uma questão com o Matas que eu gostava de abordar, não foi com o Matas propriamente, mas que eu gostava de abordar, porque às vezes nós temos vários sabotadores ativos e isso é comum. Bem-vinda, Catarina. Olá, querida. Isso é comum, nós temos vários sabotadores, às vezes não temos só um, às vezes nós temos um e outro, e um serve para compensar o outro. É, um é o Então gangue, né? É o e chefe da um é o gangue, grande, os outros são. exatamente. Então eu gostava também de começar só aqui a dizer uma coisa. Quando nós temos 4 e 5 ativos, ou seja, acima do 7, depois de fazermos o teste, nós devemos começar a trabalhar os que têm a pontuação mais alta. E a Isso. partir desse momento, geralmente os outros também acabam por baixar um bocadinho, porque às vezes nós estamos a utilizar um sabotador para compensar o outro. Sim, e um Portanto, alimenta o outro, né? Sim. exatamente. Praticamente sempre, aliás, em todas as lives, nós no final damos perguntas a fazer e, no fundo, quais são as perspectivas que as pessoas precisam de olhar para perceber
o que é que podem ou devem mudar para que aquele sabotador vá diminuindo, não é? Porque todos os sabotadores, de alguma forma, existem no crítico, no meu, no da Simone, no de todos nós. Mas, efetivamente, há uns que estão um pouco mais altos e a partir do momento em que está alto, entramos no olhar, crítico. né? Um outro ponto importante, é claro, as notas altas são importantes, mas eu gosto também de falar assim, aí já talvez até mais nos esquemas que eu trabalho mais, é qual que te impede mais de realizar hoje o que você está querendo fazer? Porque às Exatamente. vezes o da nota alta, naquele momento, pode ser que não seja o mais grave, pode ser que esteja outro, não sei, que esteja impedindo mais eu de realizar meu objetivo. Então também é uma forma de repente olhar, né? Não é que eu vá deixar de olhar para o outro, mas priorizar um que esteja, né, impactando aí mais, travando o meu objetivo, né? Sim. Eu E falei vamos disto lá, porque, começar. 5 minutinhos. sim, Ai, desculpa, ia falar. eu queria só, não, querida, eu queria só agradecer ao Matas porque foi ele que fez a pergunta. Não tem nada a ver com o gráfico dele, é uma realidade que ele até enviou, mas foi ele que fez a pergunta e por acaso achei que era importante partilharmos aqui, porque às vezes a pessoa pode ficar a pensar que tem vários problemas porque há vários sabotadores ativos, mas não. O facto de existir vários sabotadores ativos e significa que nós temos que fazer uma escolha por onde começar. Normalmente os outros diminuem. Portanto, obrigada, Matas. Foi uma ótima pergunta que obrigou-nos a falar sobre isso, está bem? Então, Simone, vamos começar o inquieto? Vamos lá, o inquieto. Exatamente. Muito bem. Muito bem. O inquieto é aquele que está constantemente à procura de emoções maiores. Quando a gente fala em emoções maiores, ocupando a mente para se distrair daquelas emoções que de alguma forma lhe causam ou angústia, ou medo, ou efetivamente ansiedade. Portanto, há sempre alguma coisa que ele evita pensar ou parar e procura compensar mantendo-se ocupado. Sim. No entanto, uma das coisas que ele acaba por não conseguir fazer é, efetivamente, ele procura uma ocupação que não o satisfaz, mais tarde ou mais cedo, porque o que ele está à procura não está na ocupação que ele efetivamente criou, então substitui essa ocupação e arranja mais outra, e no fundo está sempre à procura de mais, que aquela emoção que ele tenha compense, no fundo, ver se eu me consigo explicar, ele mantém-se ocupado à procura de uma adrenalina e de algo, adrenalina, bem-estar, quando eu digo adrenalina são sensações químicas no cérebro que têm a ver com serotonina, dopamina, portanto, oxitocina, são coisas que lhe dão prazer instantâneo à medida que ele faz as coisas. No fundo, para compensar o sentimento negativo que ele tem dentro dele, ele evita de alguma forma do que ele precisa olhar de verdade, mas não quer, né? E aí, Exatamente. você estava falando, eu pensei logo numa narcotização. É você ficar, tipo, em estado apático, não é apático, é narcotizar-se mesmo, ficar no sentido de que eu não tenho tempo para olhar para aí, eu não quero olhar para isso aí. Deixa eu Exatamente. cumprir, deixa eu inventar o que fazer o tempo todo, porque aí eu automaticamente me alimento da desculpa que eu não tenho tempo. Isso eu não tenho tempo para fazer, não é? Exatamente. E a narcotização é justamente o mecanismo de defesa, vamos lá, a gente sempre faz o link, né? Quem está aí assistindo as nossas lives, eu sempre faço o link desse estudo do Shizard, né? Com o Eneagrama. E ele tirou do Eneagrama, porque o Eneagrama é um estudo milenar, né? Muito mais antigo, que são 9 tipos de personalidade, assim como, né, nos 10 tipos, 10 sabotadores, ele diz que é universal, que é o crítico, e aí a gente tem os 9 sabotadores. Então, o inquieto, ele é o tipo 9, e a narcotização é o mecanismo de defesa dele, né? Por quê? Porque ele precisa, ele não quer olhar para ele. O que ele é? Ele é um tipo instintivo, ou seja, ele entra em ação, ele precisa estar o tempo todo em ação. E olha que interessante, o pecado capital dele é a preguiça.
Aí a gente fica assim, ué, como assim preguiça se ele é um instintivo e precisa estar sempre entrando em ação? Ele entra em Também ação pelos outros, mas nunca para ele. A preguiça é em relação às suas próprias necessidades. Então vai muito de encontro que você falou, que é um instintivo, precisa estar sempre em ação, precisa estar sempre com a mente ocupada, buscando prazer, buscando satisfação, uma atividade atrás da outra, cobrindo seu tempo. Por quê? Por causa da preguiça. Olha que dúbio, né? paralelismo, É paralelismo, não é? paralelismo no sentido de que, como assim preguiça? O cara não para. Não, mas é porque ele não quer olhar para ele de jeito nenhum. E entendeu na infância que precisava usar dessa narcotização, desse estado de que não posso olhar para mim. E daqui a pouco eu explico o porquê. Como tudo tem Sim, sempre um porquê, não sim. é? Ele, no fundo, quando confrontado, ele refere que quer viver a vida intensamente. Normalmente é uma pessoa que não para, não é? Está sempre inquieta e chega um momento em que as pessoas, epá, o que é que se passa? Não há necessidade de estar sempre à procura de uma nova ocupação, de uma nova tarefa, etc. E ele diz que a vida é para viver. Portanto, no fundo, ele causa uma armadilha a ele mesmo. Há uma coisa muito Sim. interessante, nós vamos falar da infância dele, certo? Porque Uhum. há o sabotador que Tá vem da tudo lá. infância, mas muitas vezes este inquieto vem de momentos da nossa vida, que eu há pouco estava a falar com a Simone, que nós entramos sempre 10 minutos para conseguirmos preparar aqui as coisinhas. As coisas já estão feitas, então é só iniciar. O que é que acontece? Há momentos da nossa vida em que nós podemos ter o sabotador inquieto ativo. Momentos em que nós estamos a ultrapassar situações mais difíceis e pesadas e que efetivamente não queremos lidar e procuramos a ocupação para isso. No Sim. entanto, estamos a falar do sabotador inquieto como os outros, aquele que vem da infância e porque é que ele vem, ou o que é que ele tenta exteriorizar face ao que se passou lá atrás. Sim. Uh, Que é a razão, inclusive, da formação dessa. No caso aqui do 9, é personalidade. No caso do sabotador, é diferente. Isso está ativo como um mecanismo de defesa, pode ser trabalhado e pode ser limpo, no sentido de que eu posso ter um padrão comportamental mais saudável. Agora, como é essa, no 9, gerou a personalidade dessa pessoa. Quer dizer, exatamente. Essa essa distinção não é importante. importância, né? É, exatamente. É a mesma distinção que eu faço quando eu trabalho nos meus processos de coaching com os esquemas e a personalidade. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, pode, mas se for a conjunção dos dois, porque aí é explosão, aí você é muito mais difícil trabalhar, porque a personalidade já pede um pouquinho, e eu já Exatamente. tenho o padrão também ativado, aí tem mais um trabalho mais profundo, né? Exatamente. Ele, por exemplo, vamos imaginar que ele sempre teve problemas nos relacionamentos. Ele ocupa-se com tarefas e outras coisas diárias, ou foca-se também bastante ou demasiado no trabalho, para efetivamente fugir dos relacionamentos, não é? De tal emoção que está lá por trás, ou do tal pensamento que ele tem, ou muitas vezes também a crença que foi criada lá atrás, que lhe diz que ele não é bom o suficiente, por exemplo, para ter relacionamentos. E isso faz com que ele passe a vida a tentar ou evitar essas situações, Sim. criando outras tarefas e ocupações que estimulem Excesso de uma trabalho, né? exato, uma Trabalhar. emoção Trabalho parecida. 15 horas por dia, não tenho tempo para relacionamento. Exatamente, exatamente. Pronto, características dele, vamos agora começar as características, porque isto já tem aqui um coisa criado, digamos Um assim. padrão, né? Exato, um padrão. Obrigada, Um Simone. layout. Então, ele tem muitas dificuldades em encontrar paz, né? Paz ou satisfação, mesmo na própria atividade. Aquilo que o satisfaz é quando ele está a pensar que vai fazer algo, porque nesse momento ele vai fazer algo diferente. No momento em que ele está a pensar que vai fazer algo diferente, ele está focado que aquilo que ele vai fazer lhe vai dar aquela emoção que ele tanto necessita ou precisa de trabalhar.
Como isso não acontece, ele rapidamente desmotiva-se com o que está a fazer e vai efetivamente criar logo outra ocupação. Portanto, eles iniciam as coisas e têm uma grande dificuldade em terminar as tarefas, sejam elas quais forem, não é? E de Portanto, novo, eu não olho para mim. Simples, né? Exatamente do 9. Eu não tenho tempo para olhar para mim. Eu não posso fazer as coisas por mim. Eu preciso estar fazendo pelo outro, né? exatamente. Para não olhar para essa angústia, né? Você chegou, acho que você falou da angústia já que ele Angústia, sente, né? angústia, ansiedade, medo, É. dependendo da emoção que está por trás que precisa de ser trabalhada, não é? Portanto, ele distrai-se muito facilmente, ele dispersa muito facilmente, muitas vezes até em conversas, em situações que ele percebe que a conversa está a iniciar, parece-lhe interessante e efetivamente passado um bocado ele percebe que aquela conversa não lhe está a trazer aquela emoção que ele quer e ele salta de conversas em conversas Uhum. e não se motiva muitas vezes até com as pessoas, certo, Simone? Certo. Isso que você falou do excesso, eu me lembrei de uma coisa. Esse é o excesso dele de fazer, né? De novo, porque ele não está olhando para ele. Quando eu vou lá na terapia dos esquemas e eu vejo todos os excessos, né? O que é isso? Quando a pessoa tem excesso de trabalho, excesso de drogas, excesso de trabalho, eu falei, de comida, qualquer excesso, qualquer coisa que a pessoa não consiga manter esse equilíbrio, isso vem para buscar cobrir algum buraco que a pessoa tem. É a forma encontrada, seja o jogo, seja qualquer Exatamente. vício. Todos os vícios, né? Ela vem para cobrir algum vazio que a pessoa sente. E esse vazio vem da primeira necessidade não atendida, né? Vem de não ter recebido lá na primeira infância a primeira necessidade básica da criança quando nasce, que é amor e conexão, né? É receber afeto, carinho, proteção, segurança. Ou seja, aqui essa criança, de certa forma, não recebeu e vai para esse excesso do trabalho, do fazer, do fazer, do fazer, né? Tá ligado Exatamente. diretamente, né? Mas continua, foi só um. Não, não, sim, sim, está tudo bem. Porque faz parte, não é, querida? Então, O ele executa, excesso, pois é, porque é importante falar desse excesso, né? E é sabe muito uma importante. coisa? Quando eu falo isso mudou muito a minha percepção, perspectiva de ver o outro, né? Às vezes a gente não entende até, nossa, por que que se meteu nisso? Por que que tá assim? Por que que faz isso? O julgamento reduz, não é? A gente não sabe por que que Exatamente. a pessoa, ela tá dando o melhor. É o melhor que consegue, né? Mesmo, é que ela está a dar o seu melhor, até Sim, ela é tomar consciência que efetivamente ela precisa de mudar algo, não de é? olhar para isso. De Sim. olhar para ela, não é? Primeiro, este sabotador, quando está ativo e constante na vida, ele, ou a pessoa em si, começa a perceber que tem sempre imensos projetos, imensas tarefas e acabam por ser feitas todas ao mesmo tempo porque inicia, não satisfaz, procura outra, não satisfaz, procura outra e vai deixando N tarefas pendentes e acaba por se questionar, porque depois vem a frustração. Eu quero fazer algo, não consigo fazer porque não tenho a emoção necessária ativa e isto acaba por ser um pouco frustrante e é muitas vezes nesse momento que eles procuram uma terapia, um coach, um hipnoterapeuta, o que é que seja, para perceberem um bocadinho o melhor o que é que se passa. Porque eles sentem que têm a mente muito ativa, depois acabam por Tem procrastinar sentido. ou adiar, e entramos naquilo que a Simone estava a falar há pouco, que é a suposta preguiça, não é? Ou o É. adiar. Era É, é, exatamente o que me veio aqui na mente. Quando você estava falando, me veio assim: por que que ele está fazendo tudo e não acaba? Porque ele simplesmente precisa fazer. Por que que ele simplesmente fazer e não sabe o quê? Por que que não foca no que é preciso ser feito? Porque não se conhece. Por que não se conhece? Porque nunca olhou para dentro de si. Porque o foco dele né? Se eu for aqui para o tipo 9 é o outro. Então ele nunca olha exatamente. para si. E isso eu acho que acontece, cara, com todo mundo no mundo assim que não conhece o autoconhecimento.
que não entrou nesse mundo, porque a gente faz o que foi nos dado para a gente seguir a cartilha, né? Vai fazendo isso, vai fazendo isso. E a gente faz, né? Até que a gente chega lá uma crise, meia-idade, e começa a se questionar. Nossa, mas eu não me sinto feliz. Não todo mundo, mas né? Não me sinto feliz na minha profissão, no meu trabalho, no meu casamento. E aí, por quê? Porque eu não conheço. E o 9 mais ainda. Porque o 9, Sim, né? No caso, o tipo 9 do Eneagrama, ele nunca quis olhar para ele. Ele foi a criança que nasceu, não foi olhada. Essa é a ferida dessa criança. Não foi vista, não foi valorizada. E é por isso que precisa buscar fazer pelo outro, porque para tentar trazer o valor, né? De certa forma, o 9 está a fazer isso, fazendo. Ele mascara, ele não se desculpa de não olhar para ele, e talvez seja aí também a buscar a valorização, né? Que ele próprio não lhe dá, por não olhar para ele, né? exatamente. Sim, sim, sim. Há bocado disseste uma coisa importante, tem a ver com o autoconhecimento, e é sem dúvida um dos melhores processos a fazermos. A gente sabe que a vida acaba por nos trazer o autoconhecimento, às vezes a bem, outras vezes a mal. E nós muitas vezes não sabemos quais são os nossos limites, não sabemos porque é que fazemos certas e determinadas coisas, o nosso consciente só sabe que a gente os faz, e quando procuramos de alguma forma uma explicação, isto pode ser em cursos, pode ser em livros, pode ser em terapia, pode ser no que for, nós Hoje, começamos a identificar. graças a Deus, hoje o mundo está inundado disso, não é? Exato, Graças até a o Google, Deus. não é? Hoje em dia. Exatamente. Está tudo no E Google. esse processo acaba por ser, primeiro, nós percebemos que nós não estamos sozinhos, que quase todas as pessoas têm um sabotador ativo, e nós aqui estamos a falar dos sabotadores, mas existem outras situações. Quase todas as pessoas têm algo que precisam de melhorar. Não é quase todas as pessoas, é todas as pessoas. Nós estamos aqui para Todas, evoluir, nós estamos todas. aqui Mesmo as para que conheceram, nós crescer. continuamos a trabalhar Exatamente, intensamente, exatamente, mesmo, né? exatamente. Isto é um processo de uma vida inteira. E quanto mais rápido começarmos, porque muitas vezes nós temos aquela crença de que eu já tenho 40 anos, ou eu já tenho 50 anos, agora não vou Tô velha mudar, demais, né? sou velho demais. Esqueçam, porque assim, se é para o vosso benefício, a ideia é começar agora. Independentemente se são 40, se são 50, se são 60, a ideia é, se eu até aqui de alguma forma não estava muito feliz, tinha alguma coisa que me condicionava, eu agora tenho a oportunidade de mudar isso. Isso é lindo. Sim. Isso é das coisas que eu acho mais maravilhosas para nós mesmos, para todos nós, como pessoas. E se todos começarmos a procurar um bocadinho disto, Sim. a vida muda, as Uma relações coisa, mudam. Diz, querida. uma coisa que faz sentido, que eu me questionei quando fui mudar tudo, eu falei, tá bom, eu tenho 45 para mudar tudo. Porra, demorei um pouco, né? Mas eu quero viver os próximos 45 anos iguais a este? Não. A estes Não, que eu vivi? Não quero viver igual. não. Eu acho que isso dá um grande É, motivador, né? O que eu quero fazer com a prova? Estou na metade só ainda. Eu acho que dá para chegar aos 90. Na metade ainda. E aí eu penso assim, caramba, os próximos 45 eu não quero que seja igual. Eu quero eu tomar minhas decisões. E aí vem o exato. grande motivador, né? E você estava falando, eu semana passada, não, 2 semanas atrás, comecei um processo com uma senhora de 77. Lindo, lindo, 77 anos, no Brasil. lindo, setenta e lindo. sete Olha, Isso eu acho é, lindo de viver. Super ativa, trabalha ainda. Essa semana ela até desmarcou a sessão porque tinha que trabalhar, tinha parecido um trabalho extra. 77 anos, cheio de vida. Eu falei, eu quero ser igual você quando crescer. mesmo, Terei, mesmo, mesmo. não é? São estes exemplos, não é? Os próprios Nossa, clientes que também nos dão vida. Lindo. exatamente, Bem, exatamente. para Mas vamos terminarmos lá, aqui, as características as do inquieto. características. Ele é uma pessoa sempre muito ativa, muito faladora, parece ser muito divertido, porque, lá está, ele não se quer focar no negativo, não é? Nele próprio, né? Tira o foco de Próprio, mim. mas acaba por ser uma fuga
daquela angústia, ou ansiedade, ou medo que ele tem por trás, no fundo, de lidar com a tal ou com as tais emoções, não é? É daqueles amigos que a gente considera divertidos, alegres, mas no fundo têm algo para resolver e não gostam de aprofundar, de, no fundo, olhar mais para Sim, ter conversas mais profundas, não é fuga, é é? evitação, né? Exatamente. Evita mexer com isso, né? Exatamente. Aquilo que estavas a dizer era outra característica que também tem tendência a comer muito, a beber muito, para Fuga. compensar a tal emoção. Muitas vezes são pessoas que têm insónias durante a noite porque a mente não para à procura de uma. Aqui não é insónias por medo, é insónias porque querem uma resposta a algo, algo que os satisfaça e aquilo que eles andam à procura muitas vezes nem sabem que é apenas lidar com uma emoção, porque as emoções é o que despolta tudo, não é? Sim. O meu comportamento é baseado na emoção que eu tenho. Emoção. Se o meu estado emocional está mais triste ou mais em baixo, se calhar vou ter menos impaciência. E atenção, isto é normal, há dias que nós estamos mais em baixo, mais em cima, pronto. Por sua vez, a grande parte dos comportamentos, a grande parte do estado emocional que eu tenho leva-me aos meus comportamentos maiores. Esses meus comportamentos é o que leva aos meus resultados. Quando os resultados não são os mais eficazes, há que questionar que tipo de comportamentos é que eu estou a ter e que Sim. efetivamente o que é que me Que foram leva a ter aquele tipo de comportamentos. E o estado emocional é o que influencia o nosso físico, é o que influencia a nossa mente, é o que influencia os nossos resultados, até é o que influencia aquilo que a gente chama de fé ou espiritualidade, que é uma conotação essencial no nosso dia a dia. Não é religião que eu estou a falar. É uma verdade implícita. Se acharem que a fé está dentro de nós e que precisam que essa fé é acreditar em vocês, por mim está É tudo bem, ok? espiritualidade. Sim, exatamente. Exatamente. Sim. E E é isto. assim, nossa, você falou uma coisa que eu. Ah, e não tem Diz. como deixar de acrescentar uma coisa que eu acabei de aprender numa formação que eu estou fazendo de inteligência emocional sobre isso de emoções, que é muito interessante. Por vezes, essas emoções que nós vamos guardando, escondendo, vão gerar outras emoções, né? Outra que vão gerar outras emoções e que vão gerar outras emoções. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente vai trabalhar essas emoções, por vezes eu trabalho a última lá, né? Porque a emoção raiz está muito escondida. Por vezes eu não sei nem qual é. Mas olha o ninho que a gente, o círculo vicioso, sei lá, é uma bola de neve, né? Que vai aumentando, vai aumentando. Por vezes pode ser um medo pequeno. E esse medo vai gerar, sei lá, pânico, vai gerar raiva, vai gerar. E sabe, eu tô lá só na raiva, dando todo mundo, quando na verdade o que eu preciso trabalhar tá aquele medo. Só que eu já não sei mais quem gerou essa raiva, né? E por trás de toda a raiva tem um medo. O medo vai gerar muita Tem, coisa. Só que se a tem, gente tem. não, aí de novo, expressar, né? Expressar os medos, expressar tudo, liberdade de expressão, de sentimentos, de emoções, de quem eu sou, né? O quanto que isso É, vira uma bola de neve. Uma bola de neve. sim. Uma das coisas interessantes que acontece também muito em terapia é que muitas vezes as pessoas sentem que existem tantas coisas para resolver. Como eu faço hipnoterapia, muitas vezes digo que é necessário irmos à causa do problema, do medo em si, não é? E uma das coisas que me dizem é assim, mas já aconteceu tanta coisa, então eu vou passar aqui a minha vida inteira a resolver centenas de Boa! causas. E isso é interessante porque à medida que nós vamos arrumando as gavetas primárias, aquilo que disputou isto e aquilo, o resto acaba por ser uma Sim, consequência. Portanto, não é assim um caos imaginar que vamos resolver algo porque temos muita coisa. Não, essa sim. muita coisa acaba por ser dissolvida quando vamos só resolver a Na causa. origem.
na origem. Logo lá. Isso é Eu fantástico. sou prova viva disso, Bem, você também. E eu fiz um trabalho com a Andréia há pouco tempo, não tem como não dizer isso aqui. Que, gente, olha que eu trabalho com isso, faço os trabalhos em mim, mas às vezes a gente precisa de ajuda também. Eu busquei ajuda é dela, verdade. dissolvi uma raiva que estava lá na criança. E olha que eu trabalho também com isso, mas a gente, nós próprios, é mais desafiador. Ah, Né? sem dúvida. A gente ficou 2 horas numa hipnose profunda que me liberou uma coisa, que eu mudei de comportamento, um comportamento que eu não gostava que eu tinha e simplesmente limpou. E desde esse dia eu tô rindo à toa e eu nem sei porquê. Olha quantas coisas a gente vai buscar na raiz. É verdade. É verdade. Não É assim, é, todos né? os Está tudo lá. terapeutas. Então a gente não vai passar uma vida inteira no terapeuta, não, não vai. E nem a Não, gente não, quer não. isso, né, Andréia? A gente não Não, quer, de não, verdade. Eu acho não. que aqui está a mágica, tanto na hipnoterapia, no coaching, na PNL, diferente da psicologia tradicional. O psicólogo tradicional quer um cliente durante 1, 2, 3 anos. A gente não, a gente quer se livrar no bom sentido, porque a gente acredita que ele pode voar. Né? Eu falo isso para os meus Claro, clientes, às vezes, que não querem claro. desmamar. Você pode voar, você já consegue sozinho. Já desmarquei sessão Sim, por conta disso, porque quer ter o vício. Não, você consegue ficar uma semana sem mim. Vai sozinho, porque a gente de verdade acredita, né? sim. Eu diria o psicólogo tradicional, porque hoje em dia, graças a Deus, já se vê outro tipo de psicólogos também a abordar as situações de forma diferente. Mas Sim. sim, é muito. A diferença é baseada em exercícios e ações e dar ferramentas para que efetivamente depois a pessoa possa viver. Acho que esta é a grande diferença, é isso que queres dizer, certo, Simone? Que a pessoa possa viver independente com as suas questões e melhorar-se, porque isto é um processo contínuo, não é? Sim, A gente sim. começa a melhorar algo hoje e amanhã damos continuidade. Então, E vamos lá, complementando, não que a gente não vai precisar buscar ajuda. Eu tenho tenho um coach, mas eu não preciso mais toda semana. Mas por vezes a gente precisa ir lá buscar ajuda, igual eu fui buscar ajuda com a Andréia. Igual a Andréia um dia isso, também buscou comigo. Mas eu exatamente. digo voar no dia a dia, na rotina, a gente consegue voar. Por vezes vão vir situações de novo, vão ativar qualquer coisinha que ainda falta eu mexer. Então, vez por outra, a gente vai e marca uma sessão, né? Nesse sentido. Sim, sim, é com a Simone. Eu também já fiz coach com a Simone e isto foi aqui um processo de equipa, de coisas que nós conseguimos separar muito bem e é fantástico, mas é isto. Nós Vamos vamos voltar ao agora. assunto, a gente acabou fugindo aqui. Mas está dentro, né? Não deixa de estar Sim, dentro. mas eu ainda está focado. Eu sei agora o que é que vamos falar, está focado. O que é que eu quero dizer aqui que eu acho que é importante nós percebermos? Eu, neste momento, estou com uma dificuldade. Vamos imaginar, essa dificuldade tem dentro de mim umas crenças e emoções que eu preciso trabalhar. Depois, entretanto, eu passo ou eu dou um outro passo. Eu, quando comecei este processo, eu já contei aqui nas lives, foi por saúde, uma questão de saúde. Eu tive uma evolução enorme. Depois, com o tempo, eu acabei por sair do meu trabalho, de um cargo que eu já tinha há bastante tempo e comecei neste processo sozinha. E quando comecei neste processo sozinha, há um tempo atrás, eu percebi-me que afinal tinha aqui outras coisas que eu não sabia que iria lidar. E à medida que eu fui procurar também ajuda, aquilo que eu percebi é que eu tinha outras crenças que eu nem sabia que tinha. Portanto, isto está estudado, Simone. À medida que nós vamos trabalhando certas coisas, Sim. existem outras que nós na altura não Camadas, né? precisamos, exatamente as camadas da cebola, que nós não Camadas. precisamos de lidar com elas, mas depois elas acabam por vir ao de cima. E isto é o quê? É evolução e é isto que é lindo, não Evolução. é? Lindo, lindo mesmo, lindo mesmo. Exatamente Então, isso. o impacto que o inquieto costuma ter nos outros. Pronto. Ele tem uma grande dificuldade em acompanhar as pessoas, porque ele é muito saltitão mentalmente, de tarefas, de projetos. Agora vamos beber café, mas olha, eu acho que giro se a gente for a seguir e formos jogar um bowling. Por acaso já não jogo há muito tempo, mas se formos. Portanto, é uma pessoa que ao final de algum tempo ele acaba por ser tão exaustivo a nível
de projetos, de ideias, de conversas, que as pessoas acabam por estar com ele só de vez em quando, distanciarem-se, não é? Depois, da mesma forma que têm dificuldade em acompanhar muitas vezes o raciocínio dele. Ele tem o seu raciocínio, mas é muito saltitão. Parecemos nós agora, Simone. É isso, isso. Não, Não não, gostamos aqui, de falar, né? É pronto. que a gente quer E, passar tudo que a gente, né? A exato, gente tem vontade de passar tudo que a gente vive, que a gente viveu, né? Porque a gente sabe o impacto que gerou na nossa vida, né? Então não tem como não é verdade. ficar ansiosa de querer falar tudo, porque a gente sabe quanto que ajuda, Fazer né? com que as pessoas percebam o quanto isto é maravilhoso, não é? Este processo todo. Exatamente, Porque há exatamente. resultado. À medida que nós tiramos uma parte, uma Muito. camada de uma cebola, há resultados, eles são evidentes dentro de nós. E melhor do que estar a sorrir para o outro é sentir esse sorriso dentro de nós. Eu acho que é isso que é o Com mais bonito. certeza. Então, no fundo, este é o grande impacto que o inquieto tem nos outros. Portanto, há vários sabotadores que têm impactos maiores. Este aqui acaba por se tornar aquela pessoa chata e muitas vezes incompreendida, então desvalorizam-no um pouco por ele não ser muito focado durante muito tempo. Agora, Simone, queres falar sobre a infância? Pode ser. É a próxima Então, parte? por que que esse padrão se formou, né? Se eu for pegar na ferida da criança do tipo 9, por que que ele só olha para o outro? Por que que ele tem a narcotização de não olhar para dentro de si, né? Ele é conhecido como pacificador. Ele é um instintivo, ou seja, ele entra em ação, ele está sempre a fazer, é inquieto, mas nunca para ele, né? Escolhe essa angústia porque foi assim na infância. Ele se sentiu verdadeiramente não visto, largado, abandonado. Ele não conseguiu olhar para ele, né? Ele não foi validado. Exatamente, estou pegando minha colinha aqui. E aí, ele fez o quê? Ele se calou. Ele entendeu que ele não podia se mostrar. Então, o que que a gente tem aqui, por exemplo, muitos exemplos? Uma criança que, por exemplo, tem um lar, digamos que a mãe tem algum tipo de violência física, verbal, whatever, pelo pai. O que que ele já toma ali? A responsabilidade de tomar conta dessa mãe, de ser o responsável por ela. Ou seja, ele não pode olhar para ele, ele precisa olhar, tomar conta da mãe. É um exemplo. E pode ser também que nenhum dos dois, que ele se sinta mesmo abandonado. Aqui pode também ter um pouquinho de abandono ou de privação emocional, que são dois, né, padrões negativos que o adulto sente, pode se sentir abandonado, pode se sentir sem ter recebido amor, afeto, carinho. A criança, ao não receber isso dos pais, o que que ela entende? Vamos lá, eu sempre falo isso em todas as minhas lives. A criança nunca vai culpar pai e mãe por nada. Para criança, sempre pai e mãe é rei e rainha. São eles que sabem de tudo. Eu sou apenas, não preciso deles. Se a criança não recebe as necessidades básicas, sobretudo nessa primeira infância, ela se volta contra ela própria. É ela que não merece receber. É ela que não tem valor suficiente. É ela que é um nada. Então, ou seja, ela aqui, nesse caso, pode já se formar essa personalidade que não olha para si. Ou seja, porque ela não recebeu essas necessidades, e vamos lá, não recebeu na quantidade suficientemente boa para cada tipo de criança, né? Vão ver crianças que não precisam de tanto carinho assim, por exemplo, toque físico, não é uma necessidade dela, mas ela precisa, por exemplo, segurança, e vão ter outras que não. Então pode ser que, por exemplo, essa criança que precisava de muito toque físico recebeu, mas não na quantidade que ela queria mais ainda. Então ela se sente não amada, porque ela que precisava de mais. E eu acho muito importante a gente dizer isso, porque, por exemplo, quando eu pego alguns clientes que vêm lá, né, esses padrões negativos, porque não recebeu essas necessidades, pode se virar, sei lá, contra pai, contra mãe, mas eu não recebi. Eu dizer, não, mas eu recebi. Mas não é o que você recebeu, não é o que aconteceu, que nem hoje com o adulto, é o que você interpretou do que aconteceu.
né? De novo, não é o que acontece com a gente na vida, é como a gente interpreta aquilo que está acontecendo. E aí, o adulto já, o que que eu faço com aquilo que aconteceu? Então, mais uma vez, não é o que a criança recebeu, é como ela interpretou aquilo. Eu já tive clientes, olha que interessante. Eu tenho essa nítida sensação. E a gente fez esse trabalho outro dia, né, André? Da linguagem de amor, né? Quem conhece aí 5 linguagens de amor, que tem o teste, e é um livro fantástico, que a minha primeira é toque físico. Eu amo o toque físico. Quando eu entendo, quando eu vou na minha infância, foi porque eu recebi 0. E hoje eu amo. Então, para mim isso é muito importante. Eu já peguei uma cliente que ela não suporta toque físico. Sabe por quê? Porque a mãe vivia abraçando e agarrando. Olha isso. Então ela interpretou que aquilo tudo sufocava ela e que ela só fazia isso para chamar a atenção do pai, porque ela interpretou que o pai não dava tanta atenção para a mãe. Então ela achava assim, deixa eu agarrar bem a criança, tratar bem para ver se eu chamo a atenção. Então ela se sentiu usada. O toque físico para ela era um abuso. Olha, então, de novo, não é o que acontece, é como a criança interpretou. Né? E a gente Exatamente. carrega de novo até hoje para o adulto. Não é o que acontece com a gente, é o que eu interpreto. Porque, vamos lá, PNL, não existe realidade. Cada um tem a sua própria realidade, cada um cria a sua própria realidade. De acordo com todos os seus filtros, com as suas experiências de vida, e aí é outra live. Exato, mas o que tu estás a dizer até dava para várias lives. No fundo, o que tu estás a É. falar PNL é, no fundo, também aquilo que acontece em terapia, que tem a ver com a ressignificação da interpretação que eu dei à situação ou situações que me aconteceram. Depois falaste também aí da questão física e das feridas, que também são 5 feridas muito interessantes, que é da Lise Feridas Bourbeau e a emocionais é um linguagem. trabalho lindíssimo também, sim. É fantástico, é fantástico. Até pode ser que a gente depois volte a fazer outra live sobre isso. Então, agora vamos focar sobre o inquieto, mas o que tu Boa. disseste Tá aí a próxima, é gostei. mesmo top, Simone. É que eu estou a olhar para as horas e já são 20 É, para as nove e 10 e ainda quarenta e temos aqui dois algo sim. a fazer. Então, o que é que ele precisa de perceber, não é? O inquieto precisa de perceber que onde é que está a angústia, ou seja, ele Olhar para precisa de dentro. olhar para dentro e perceber o que é que aquela angústia lhe quer dizer. É. Ele precisa de parar e planear o seu dia, e aqui vai muito de encontro à gestão de tarefas, gestão de tempo, no fundo não é de tempo, é a gestão daquilo que nós fazemos, porque o tempo é sempre o mesmo, 24 horas, né? Iniciar e terminar essas mesmas tarefas. Ele precisa de começar a organizar a mente, porque é aí que tudo começa. Aquela inquietação está muito na mente dele, que ele depois transforma nos comportamentos dele, nas atitudes, naquilo que ele fala, naquilo que ele nas impulsividades dele, nas emoções, pronto, Uhum. tudo isso. Então, a primeira parte até é esta, é organizar a mente dele, de forma a ele focar-se no momento presente, não é? Perceber também que ele precisa perceber que aquilo que ele não confronta, ele nunca irá mudar. E que se efetivamente ele não muda, ele também não vai ter outros resultados, não é? Sim, Se eu exatamente. quero escrever uma frase Simples assim. ou uma palavra e estiver sempre a carregar na tecla A única coisa que eu vou obter é As. Portanto, eu tenho que Exatamente. perceber que efetivamente eu para formar a palavra tenho que carregar noutra tecla. E É. isto muitas vezes é o que nos impede. Isso e o facto de eu dizer constantemente a mim mesma que agora já não mudo, que eu não sou capaz, que isso é para os outros. Pronto, isto depois É a mente a fugir, porque dá trabalho, né? Porque qualquer Exatamente, processo de exatamente. mudança vai começar o quê? Pela mente, pelos A mente, pensamentos. a mente supostamente está a proteger-nos, mas isso Exato, não é com real. certeza. Nós já falámos Todos os disto aqui há algumas mecanismos de vezes. defesa, essas estratégias são sempre ela nos proteger, de enfrentar a dor, porque ela vai estar sempre fazendo duas coisas, buscando prazer e fugindo da dor. Então, Exatamente. mudar vai ter que me levar a situações de dor, De momentos que dor. eu não quero reviver. Sai daí, a mente foge logo. Ih, não dá mais dar, não. Estou há 40 anos nessa vida, já está. Estou 20 Pois eu anos vou nesse agarrar trabalho.
Eu vou mudar de trabalho, o chefe vai ser o mesmo. Vou encontrar outro chefe. Eu vou me separar, vou arranjar outro marido igual. Então deixa eu estar com esse mesmo. E assim a nossa mente vai. Quando nós não lidamos com os nossos monstros, há quem diga dragões, há quem diga, pronto, há aqui várias teorias. Dilemas. Quando nós não lidamos com os nossos monstros, nós temos a sensação errada de que ele está lá, mas eu agora estou a viver a minha vida. Mas ele está lá sempre. Comando. Ele está no nosso inconsciente. E quando ele está no nosso inconsciente, equivale a 90% da nossa mente, os nossos padrões, as nossas atitudes, as nossas escolhas e Baseadas aquilo que mesmo. está baseado naquilo. Isto é muito importante para um inquérito perceber. Eu E a tenho gente que parar. acredita que tem o livre-arbítrio, né? E temos quando nós enfrentamos aquilo que precisamos de enfrentar, Sim. não é? Mas senão a gente toma as decisões e acha que está tomando as decisões conforme o que é melhor para a gente, só que não. Exatamente, exatamente. Então, Simone, o que é que ele se deve questionar? Já falámos o que é que ele precisa de perceber, no fundo. O que é que ele deve se questionar? Qual é o medo que está por trás desta inquietação ou desta angústia toda que eu estou aqui? É aqui, não é? Portanto, a pergunta a fazer em primeiro lugar é: qual é este medo? Porquê que ele existe? O que é que se passou comigo para ele estar aqui constantemente, não é? Enfrentá-lo, não é? Depois dizer, se eu não enfrentar o que eu sinto, não é? Como é que vai ser o meu futuro? O que é que vai acontecer no meu futuro se eu não enfrentar o que eu sinto? Ai, temos coraçõezinhos com glitter, tão bom. Boa. Adoro. Mais coraçõezinhos projeitosos. Simone, está a acabar, eles já estão a despedir-se da gente. 13 minutos, mas a gente vai continuar. Já gostei das 5 necessidades emocionais. Olha, eu também agora falámos nisto, acho que não foi ao acaso. Eu acho que o universo mandou-nos uma mensagem. E foi agora, não tínhamos falado nada. Não foi nada planeado, é verdade. Não, nada. A outra pergunta é: o que é que eu tenho perdido no momento presente por estar sempre a evitar lidar com os meus sentimentos mais profundos? Exato. Você está falando que eu estou escrevendo uma pergunta que me veio. Certo. Portanto, vai de encontro àquilo que eu preciso de mudar, à forma como eu vou ver-me no futuro, àquilo que eu já perdi no passado, não é? Se eu efetivamente olhar, eu agora, hoje, já perdi N coisas no meu passado por causa disto, não é? E depois, o que é que eu posso fazer para iniciar esta mudança? Sim. Quando você fala em mudança, e quando você fala agora nessas perguntas do medo, deu calma e instabilidade. Tá normal? Deu uma instabilidade, né? Acho que agora voltou. Não, tá top, Simone, tá top. Tá. Quando você está falando que medo existe por trás, eu acrescentaria também assim, eu estou no excesso do trabalho, eu estou minha mente a mil. Que necessidades eu estou atendendo aqui? O que eu estou buscando aqui? Por que eu preciso trabalhar mais? Aqui tem necessidades não atendidas da infância. Provável pode ser o valor, querer valor. Eu preciso estar em constante trabalho para ter resultados, porque só se eu tenho resultados eu me sinto com valor. Então você só tem valor pelo trabalho, só pelo trabalho que você faz. Se tirarem o teu trabalho, morreu a pessoa, não tem mais nada. Né? Então, por vezes, que necessidades aí estão por trás desse excesso? Qualquer excesso tem necessidade por trás, né? Quando a gente não está no equilíbrio, a gente está sempre buscando algum prazer. Que prazer que é aqui, né? E aí pode explicar muito bem a angústia também, né? Quando eu vou nas necessidades não atendidas, né? Eu gero angústia, né? A angústia já é um acumular de emoções que eu não lido. E essa angústia é sentida fisicamente.
Não é? Há pessoas que se queixam, que sentem uma angústia no peito, que sentem, Sim. muitas vezes têm outras formas de transportar. Parece que sinto uma bola no estômago. Já houve pessoas a dizer que parece que me espetaram um punhal aqui. Há pessoas que dizem que parece que têm um cordão na garganta porque há coisas que querem falar, não sabem ou não falaram lá atrás. E isto são outras formas da gente dizer há uma angústia dentro de mim que eu muitas vezes não sei qual é. Pronto. E há várias formas, não só como a Também. terapeuta, de as ir buscar. Então, Simone, eu acho que nós terminamos aqui o nosso inquieto, não é? O sabotador inquieto. E para resumir, não sei se tens alguma coisa a dizer, entretanto, se queres dizer depois. Tá. Não. Não, Simone? pode continuar. Deu uma Então, falhada então aqui. para resumir. Tá mudando aqui. Pode continuar. Ah, ok. Para resumir, eu queria dizer é que em todos os sabotadores estão sempre presentes as emoções que não estão resolvidas e interpretações negativas do nosso percurso de vida. Por isso, eu deixo aqui a mensagem é não desvalorizem o que sentem, porque o que sentem é aquilo que vos condiciona as vossas ações. Nem, Com nem certeza. aquilo que eu há pouco e sem querer falámos atempadamente, porque eu só tinha preparado isto para falar agora no final, que é o autoconhecimento. Esse é o caminho certo para encontrar a vossa paz no vosso trabalho, nas vossas relações, nas vossas atitudes e principalmente convosco mesmos, porque tudo começa em nós. Aquilo que nós criamos é o espelho daquilo que nós sentimos, não é? Então, independentemente do que aconteceu no passado, o que aconteceu no passado não define quem vocês são. Hoje. A não, Exatamente. a não- a não ser que vocês permitam. Aquilo que Não. define como vocês são é a forma como a gente lida com isso. E não interessa se já passaram 10 anos, se já passaram 20 anos, nem 30 anos. Quando nós temos consciência, E nem nós temos 40. capacidade. E Exatamente. nem Se a mente 45, quando eu comecei a nem mudar tudo. 50 Por isso, nem não 45. interessa, não é? Estou a Eu sei que vocês perceber. vão dizer que não parece que eu já tenho 45, mas tenho. Muito bom. Mas você estava falando. Não, você estava falando, me veio uma coisa na mente, agora fugiu. É, das emoções, e as emoções começam com os pensamentos, e é a partir disso que a gente começa a mudar tudo, né? Por isso que o Exatamente. autoconhecimento, não era isso que eu ia dizer, mas me fugiu. Gente, o que eu ia dizer? De começar tudo de. Bem, é. E de, claro, e dar tempo. E ter tempo, sim, para começar, recomeçar Dá sempre. tempo, dá sempre tempo, nunca é tarde. Tarde é quando a gente não lida com as coisas e já sabe. E aí a angústia é maior. Até o momento em que é inconsciente, a gente acaba por ir vivendo. Mas quando já temos consciência que algo não está bem e não lidamos com ela, o peso torna-se muito maior. É muito importante o que eu estou a dizer, porque é importante valorizarmos aquilo que sentimos, aquilo que somos e eu acho que o mais lindo disto tudo é quando eu começo a ver resultados, quando eu começo a ver resultados diferentes e quando eu entendo que eu sou humana, eu preciso disto e daquilo e eu tive necessidades. O inquieto e em todas as lives que nós falamos sempre na criança. Esta é a importância que a criança interior tem dentro Sim. de nós. E era o que eu Mesmo ia depois. falar e não estava lembrando aqui. Mas Então continua. vá, agora. O adulto, a construção de um adulto saudável requer você não carregar mais a versão infantilizada da criança dentro de você, porque a gente carrega. A gente carrega ainda dentro da gente uma criança birrenta, indisciplinada, que quer que as coisas aconteçam na hora que tem que ser. A gente carrega uma criança boazinha, que teve que obedecer e fazer tudo que pai e mãe queria para se receber amor. A gente carrega dentro da gente uma criança abandonada, largada, que se sente um nada. Isso é a criança. Por isso que o trabalho da criança é tão lindo, porque o adulto não precisa mais dessa criança. Porque o adulto hoje pode ser responsável por ele próprio, não é? Pode de Não, suprir sim. as suas próprias necessidades e da criança, que não foi feito. O que a criança deixou de fazer que você queria fazer? Faz agora.
toma conta dessa criança e faz, né? Exato. No fundo é isto, quando disseste não precisa dessa criança, é no fundo de aprender a lidar com ela, porque a gente precisa dessa criança, não é? Não, da Aliás, criança e- que é coitadinha, que é exatamente, birrenta, que quer as coisas na hora que ela exato, quer, exato, não, da criança exato, que não queria regras, da criança, cada um tem a sua criança, cada um tem a exato. sua. A minha era birrenta, tinha que ser tudo como ela queria. E A minha era do e na hora. medo que se Então, transformava em... transformava-se em Então, raiva. quando essa criança começa a ser ouvida, é lindo. Exatamente. Nós vamos lidar com aquilo que a criança quer, que é brincar. E quando eu digo brincar, não Exatamente. é sermos irresponsáveis, é mantermos o equilíbrio e não esquecermos que ela existe dentro de nós. Quando a felicidade Uhum. vem, independentemente da responsabilidade, nós transpomos-a para fora. Ela é linda Porque e o tem que ser. adulto hoje vai suprir, pode escolher suprir todas as necessidades dela. Pode escolher. Que é, sei lá. Semana passada foi meu aniversário. Eu estava no retiro do Instituto Viver com Pois Propósito, foi. trabalhando no sábado. Cantaram parabéns, claro, né? No meio do retiro. Eu falei, pode botar a Xuxa? E a criança, pensei, mal uma criança. Cara, porque é meu aniversário, vou trabalhar igual uma criança. E pulei no trabalho, no trabalho. E, cara, isso é Porque, felicidade. É liberdade exato, de ser, é viver a criança. Então, se de repente eu não pude pular igual uma doida quando era criança e não podia expor tudo isso, hoje eu posso, o adulto pode. A gente pode soltar essa criança que existe dentro de nós. Sabe? Pode fazer o que não pôde fazer quando era criança. Só que hoje o adulto tomando conta, né? E não vai ter mais o exatamente, pai e a mãe dizendo que pode ou não pode. A gente é responsável por exato. ela. O Às pai e a vezes mãe nua, passamos né? a nós, não é? É lindo quando a gente assume essa criança, É né? verdade, é verdade. Uma das coisas que a Simone fez, que eu tive a oportunidade de ver, foi nesse curso ter a oportunidade de passar, desafiar-se a ela mesma e passar descalça em cima de Ah, pois foi. brasas, brasas. Reparem Quentinhas. se queimar. Reparem como o que é que a nossa mente é capaz de fazer. Isso Sim. é fantástico. Agora eu Foi queria muito bom esse retiro. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, fale comigo, fazendo um jabá de novo. É tudo viver com propósito. Mas foi sigam a Simone fantástico. aqui em cima, sigam a Simone. Passar nas brasas foi uma das atividades mais simples, Andréia, do retiro. Foram 3 dias intensos. Mais leve, foi um dos mais Esses leves. cursos, ou os cursos que a gente faz, São seja muitas vezes que forem, transformadores. eles são transformadores, esses mergulhos são São. transformadores em nós mesmos. É aí que a gente descobre e identifica-se. Eu agora queria só agradecer a todos por nos terem acompanhado nestas 10 Verdade. lives doidas, cada um por terem participado nos testes, por terem participado connosco, por muitos estarem presentes do início ao fim, desde a primeira Verdade. live até agora, e os que não puderam, fizeram questão de ver depois. Também. Eu acho que isto é lindo, eu só posso agradecer a todos e eu acho que é lindo para mim, para a Simone, mas principalmente para vocês. Era o que eu ia Parabéns por dizer. Roubou continuarem. minha fala. Desculpa, pronto, agora fala. Era exatamente, não é a gente, não, não é pela gente, porque a gente também não está aqui pela gente, a gente está aqui por vocês, por quem se permite acreditar em si próprio e conhecer-se mais para começar a fazer melhor, cada vez melhor. E sabe o que acontece quando a gente faz melhor com a gente se sente na obrigação de fazer pelo outro, né? A gente não está 10 horas da Exatamente, noite aqui pela gente, não. A gente está porque a gente acredita que o mundo pode fazer essa transformação para viver os é próximos verdade, 40 anos bem mais feliz. é verdade, é Dançando verdade. Xuxa sem se preocupar. Olha, hoje quem envia corações sou eu, podem ver aí, eu não Ah, consigo boa, boa, boa. explicar Boa. para enviar corações, mas são corações rosa, de amor, carinho por todos vocês. Este trabalho compensou, pelos feedbacks, pelas as críticas construtivas, por tudo. Obrigada e Com um certeza. Um beijo a todos.
Qualquer dúvida, É a gente mesmo. aguarda. Em breve a gente volta, com certeza. Sim, Essa sim, dupla aqui eu é acho que boa, surgiu né? aqui uma ideia, não foi, Simone? É. E é Eu, bom a eu acho que gente. estamos em sintonia. Vamos É voltar. isso. Beijo. Beijos, fiquem com Obrigada, Deus. André. Obrigada, Virginia. Obrigada a Beijo todos. pro pessoal do Face também.